Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Antes da gente começar aqui o nosso culto, eu gostaria de convidar você, assim como você está aí na sua casa, a curvar sua fronte para a gente fazer uma oração e falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos por mais este dia que nos concedeu. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos protegido, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Peço também pelo restante dessa semana, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger, Pai. Isso que eu te agradeço, por teu santo nome. Amém. Uma boa noite a todos. Hoje, o nosso sermão de hoje, ele tem como tema o Pai incompreendido. E ele vai estar baseado na parábola do filho pródigo, né? Eu convido até vocês a abrirem a Bíblia aí de vocês para acompanhar comigo, ali em Lucas capítulo 15, né? Aí você pega a partir ali do versículo 11 para acompanhar a leitura junto comigo. Começa dizendo assim, ó: E Jesus disse, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai viu o seu filho, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. A parábola do filho pródigo, ela é bem conhecida por todos nós, né? Não apenas no meio evangélico, cristão, mas muitas pessoas de fora do meio cristão conhecem bastante essa parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo nos leva a entender que ela se tratava de uma família de posses, né? O pai era um homem de posses, então, consequentemente, os filhos tinham uma vida boa e confortável. Mesmo tendo uma vida confortável, o texto nos narra que o filho mais novo, um dia, resolveu pedir a parte dos seus bens. Não satisfeito, não sabemos com o que, resolveu pedir a parte dos seus bens para ir embora. Naquela época de Jesus,
A tradição falava, né, a Judéia, no caso, que a herança se transmitia de duas formas, né, que uma era pela morte e outra era caso o pai quisesse falar que algum bem seria de um filho após o óbito, né, ele poderia já fazer isso em vida. Mas, de todo modo, a transmissão efetiva da herança acontecia somente com o óbito do pai. Quando o filho pede a herança, a parte que lhe pertence ao pai, ele não está pedindo apenas a herança. Quando ele está pedindo a herança ali, tem um significado para nós que basicamente ele está rompendo com todas as suas raízes. É como se ele estivesse dizendo ao pai que tudo que ele viveu, tudo que o pai fez por ele, nada daquilo importava. Que aquelas raízes velhas já não importavam mais para a vida dele. Que tudo aquilo ali não significava nada, que ele queria que seu pai basicamente morresse, que ele queria recomeçar a vida dele de outra forma. E o que me chama muita atenção no texto bíblico é que nós não vemos o pai colocar nenhuma oposição. Embora a tradição judeia dissesse, né, dos judeus, que o filho pedir herança seria a mesma coisa que ele estar desejando a morte do pai, o pai ele não coloca nenhuma oposição. O texto nos narra que ele dá a parte do filho dele, e alguns dias após receber herança, o filho parte. A partir do momento que o filho sai de casa, a vida dele é só pecado. O texto nos narra que em poucos tempos, vivendo de maneira dissoluta, ele gastou todo o dinheiro que o seu pai conseguiu com o suor do seu trabalho. Ele gastou a herança que o seu pai, com o suor do seu trabalho, havia conseguido, né? Embora para o filho aquilo não tivesse um preço, o preço foi pago pelo pai. E o filho desperdiçou aqueles bens. Eu gosto de abrir um parêntese sempre, né? Que só para a gente ter uma noção de como o desrespeito de um filho para com seu pai era tão grave, que em Deuteronômios, né, ele fala que esse comportamento era passível de apedrejamento, né? Está até em Deuteronômios 21, do versículo do 18 ao 21, se vocês quiserem depois dar uma lida, né? Ele fala que quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e da sua mãe, e castigando-lhe eles, né, ele não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este é o nosso filho, é rebelde e contumaz, ele não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão, um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá. Então a gente percebe que naquela época o respeito de um filho para com o pai era muito mais levado a sério do que hoje. Não que hoje isso aí seja algo desprezível, que seja algo secundário, mas a gente percebe que as consequências para um filho rebelde naquela época, elas eram bem mais drásticas. O texto nos narra que após o filho viver dissolutamente, experimentar os prazeres da vida ali naquele país distante, ele gastou todo o dinheiro dele. Não nos narra a Bíblia em quanto tempo ele torrou todo esse dinheiro dele. Mas o que acontece é que não sobrou um trocadinho nem para ele comprar um suquinho ali na vendinha da esquina. Ele ficou completamente sem dinheiro. E quando as coisas começam a desandar, começa a dar errado, é sempre uma sucessão de fatos que prejudicam, né? Acabou o dinheiro do filho pródigo. Em sequência, aquele país distante onde ele estava, aquele local, começou a passar por uma grande fome, ou seja, veio um tempo de dificuldade naquele lugar. Então agora o filho pródigo estava longe de casa, o filho pródigo estava sem dinheiro, e ele estava em um país que estava passando por uma crise. Ou seja, as pessoas estavam passando fome, não tinham dinheiro. E quando você é um estrangeiro, que você não tem raízes, você não tem familiaridade naquele lugar, e está todo mundo passando dificuldade, qual que é a chance de as pessoas quererem ajudar você, um estranho? Digo que as chances são basicamente nulas, né? E esse era o contexto que o filho pródigo se encontrou após gastar todos os bens da sua herança. Agora naquele local, com fome, sem dinheiro,
era imprescindível que ele conseguisse arrumar algum jeito dele sobreviver. Até aqui, a parábola do filho pródigo nos mostra que em nenhum momento ele se lembrou do pai dele. Ele estava indo até onde dava, no limite, limiar sozinho, né? E é nesse momento que ele consegue arrumar uma pessoa daquela terra distante, se associa ali a ela, e ele manda o filho pródigo ali para os campos para cuidar de porcos. Nesse contexto, a gente tem uma outra coisa que é muito interessante, né, na cultura judeia. Para um judeu se associar a um pagão, era algo desprezível, né? E a gente percebe que o filho pródigo ele estava em um país totalmente pagão, tanto é que eles faziam criação de porcos. E mais humilhante do que associar-se, né, a um pagão, era cuidar de porcos, que para eles, da Bíblia, né, para nós, consideramos como um animal imundo. Então nós percebemos que o filho pródigo ele começou bem, com muito dinheiro, com muito glamour. O dinheiro foi acabando, as dificuldades foram vindo, e ele já estava aqui, ó, chegando perto do fundo do poço. Daquela vida abundante que ele vivia na casa do seu pai, agora ele não passava de um mero empregado. E nem empregado, ele era menos que um empregado, né? Basicamente, pode-se dizer que ele era um andarilho, um mendigo. O cara ficou com dó dele estar ali e falou: cara, vai lá cuidar dos porcos lá, fica lá cuidando dos porcos lá, e eu acolho você, eu deixo você ficar ali na minha propriedade. Sem dúvidas, ele estava em uma situação desprezível, lastimável. A partir desse momento, quando ele aceita associar-se a esse estrangeiro ali, é como se ele perdesse a condição dele de ser humano. Olhando os porcos se alimentarem com as lavagens, o filho pródigo desejou comer aquilo que os porcos comiam. Esse é outro ponto que para mim tem um significado muito forte. Nos leva a entender que o filho pródigo ele chegou tão no fundo do poço que ele queria se tornar aquilo que ele mais desprezava. Basicamente, a gente vê que a história do filho pródigo é uma história de desconstituição de princípios, desconstituição de conceitos. É ele desprezar tudo aquilo que o pai dele um dia ensinou, e aos pouquinhos ele vai perdendo seus valores, e cada vez que ele despreza um valor, cada vez que ele esquece um conceito dele, ele vai caindo mais e mais. E agora ele estava ali naquele chiqueiro, assim dizendo, né, o lugar de porcos para nós popularmente, e ele estava desejando comer a lavagem dos porcos. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de visitar um lugar onde tem criação de porcos, mas é um lugar extremamente com um odor horrível, né? Extremamente desconfortável estar em um lugar desse. E ele estava ali desejando comer a comida dos porcos. Aquele filho orgulhoso que saiu de casa um dia, agora ele era meramente um escravo das suas próprias vontades. A liberdade que tecnicamente ele tanto almejou, no final das contas o tornou escravo dela mesmo. E é nesse momento que a gente percebe que o filho pródigo, ele cai em si, né? Como se desse uma interpretação para nós que, cara, ele teve um insight e falou: cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Sabe quando a gente reflete na vida? A gente para em um lugar, fica pensando nas coisas. Eu imagino que com ele deve ter sido mais ou menos parecido. Ele parou e pensou: cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Na casa do meu pai, os empregados comem banquetes. Na casa do meu pai, os empregados dormem em camas confortáveis. Na casa do meu pai, os empregados são tratados com dignidade. E o que eu estou fazendo nesse lugar? Junto com porcos, junto com aquilo que eu mais abomino? E nesse momento o filho resolve voltar para casa. O reconhecimento, né, dos erros que ele teve ali o faz voltar para casa. Só que algo interessante é que nessa história a gente tem 3 personagens,
Eu falei bastante sobre o filho pródigo, né? Nós temos agora dois personagens que vão entrar nessa história que também são, na minha visão, talvez de maior importância do que o próprio filho pródigo, que é o pai e o irmão mais velho. O filho pródigo resolve voltar para casa e ele vai embora, vai para casa. Quando a gente lê o texto bíblico, que fala sobre essa parte, nos dá a impressão, nós conseguimos entender, na verdade, melhor, não dá a impressão, é o que o texto nos passa, é que o pai, ele viu o filho de longe, o que nos leva a entender que o pai, ele sempre esperava o filho dele voltar para casa, desde o momento que ele partiu. Só que sair de casa, foi uma escolha tomada pelo seu filho, e por amar o seu filho, o pai respeitou as escolhas que ele havia tomado. Por mais que o pai quisesse que o filho voltasse para casa, ele não ia sair de casa e ir correndo atrás do seu filho para pegá-lo e obrigá-lo a voltar para casa. Porque sair de casa foi uma escolha do filho, e por amar o filho, o pai respeitou as suas escolhas. Mas de todo modo, mesmo respeitando as escolhas do filho, o pai sempre esperava o filho voltar para casa. E quando o pai vê ao longe, ao horizonte, imagino eu que o filho deveria estar bem debilitado, bem magro, bem acabado, porque ele estava em condições precárias. O pai corre ao encontro do filho, abraça o filho, e naquele momento o pai não se importa com as vestes sujas que ele estava, o pai não se importa com o que o filho havia feito para ele. O filho chega e tenta se justificar, mas o pai fala: não, filho, você está de volta, você está aqui. Abraça o filho. Naquele momento o pai arranca as vestes sujas do filho e coloca vestes novas, vestes limpas. O pai, ele não se importa com o que o filho fez. O pai não se importa que o filho um dia desejou a morte dele. Ele simplesmente corre ao encontro do filho e o abraça. Aquele momento que o pai tanto almejava, que era o retorno do filho para casa, aconteceu. Mas o irmão mais velho, ao descobrir que o seu irmão havia voltado, que a casa estava em festa por causa disso, ele não fica feliz. O filho mais velho, ele tem o perfil daquele irmão, muitas vezes, que está dentro da igreja, que faz tudo dentro da igreja, que ele tem um cargo dentro da igreja, mas que ele não está dentro da igreja porque ele ama Jesus. Ele está dentro da igreja porque ele tem um cargo, ele tem um reconhecimento, tecnicamente por aquele cargo, e ele espera que por ele fazer alguma coisa dentro da igreja, Deus vai ter que recompensar ele de alguma forma, entendeu? O irmão mais velho é o reflexo desse perfil de cristão. É o cristão que está dentro da igreja, mas não quer estar dentro da igreja. Ele está aqui dentro por medo, ele está aqui por um status, por aquilo que talvez estar aqui dentro pode proporcionar para ele. Agora nós temos também o filho pródigo. O filho pródigo pode ser muitas vezes aquele cristão que está aqui dentro da igreja, se converte, mas um dia ele sai da igreja, vai embora. Acontece alguma coisa na vida dele, alguma chateação, né? Ou às vezes ele cede ali aos prazeres da carne e sai da igreja, né? Mas um dia, quando ele cai em si, ele volta para casa, né? Arrependido talvez ali de seus pecados, com vergonha, mas ele volta para casa. E nós temos o pai, que independentemente de tudo aquilo que você faça, independentemente do caminho que você vai, ele sempre vai estar ali de braços abertos para te receber. Uma coisa que a parábola do filho pródigo nos ensina é que o caminho de ida é muito fácil. Quando nós temos bênçãos, quando nós temos dinheiro, quando nós estamos bem, quando temos riqueza, status, é muito fácil nós irmos. Sempre vamos ter muitos amigos, sempre pessoas vão querer estar do nosso lado. Mas e quando essas riquezas começam a acabar? E quando você já não tem mais riquezas e esses amigos desaparecem? Às vezes você pode ter andado muito,
pode estar muito longe de casa. E talvez nesse momento você comece a ter a mesma reflexão do filho pródigo. E voltar para casa não é fácil. Voltar para casa é difícil. É fácil você ir quando você tem as riquezas. Mas e como você vai voltar quando para você só restou a vergonha, a decepção, a dor, o sofrimento? Como voltar por este mesmo caminho? A parábola do filho pródigo nos fala sobre um filho que estava na casa do pai e não queria estar. E de um filho que volta para casa, não porque amava o pai, mas porque ele percebeu que estar na casa do pai era a melhor coisa. E nos mostra muito mais do que isso. Nos mostra sobre um pai de amor, que, independentemente dos motivos pelos quais o filho saiu de casa, e também pelos quais ele retornou, esse pai não fez questionamentos. Ele simplesmente o abraçou e o amou. Talvez hoje, meus queridos, dentro da igreja, a gente precisa ter mais pais, menos filhos pródigos, menos irmãos mais velhos. Nós precisamos ser o tipo de pessoas que acolhem as outras. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa que amam as outras. Porque muitas vezes quando o filho pródigo ele volta para a igreja, ele volta para casa, ele não quer que você jogue na cara dele as coisas que ele fez. Ele não quer que você olhe para ele com uma cara de desprezo, julgue o passado dele, mas às vezes ele está esperando que você tire aquelas vestes sujas dele e coloque vestes novas. Ele esteja esperando que ao invés de você falar alguma coisa ou questioná-lo, que você o abrace e fala: filho, esse é o melhor lugar que você poderia estar. Não seja o irmão mais velho na vida das pessoas. Não seja o irmão que se entristece ao ver o filho pródigo voltar para casa. Não seja o crente que ama o cargo e odeia pessoas. Seja o crente que ama pessoas independentemente de cargos, de status, de lugar. Porque, amigos, se nós não aprendermos a viver o reino de Deus aqui na terra, se nós não conseguirmos experimentar o que a Bíblia nos diz, como vamos viver a eternidade ao lado de Deus? Se não conseguimos viver o Evangelho na prática, que é amar o nosso próximo, amar de verdade o nosso próximo, como vamos conseguir viver com Deus e com os irmãos na eternidade? Não estou falando para vocês que isso é algo fácil, porque não é. Nós somos humanos, somos falhos, somos levados muitas vezes a julgar as pessoas. Mas o Evangelho nos mostra que nós não temos que ser assim. Nós não temos que ser irmãos mais velhos, nós temos que ser mais pai. Temos que acolher mais, temos que amar mais, esperar as pessoas com um abraço bem apertado. Gostaria de cantar uma música para vocês que ela fala exatamente sobre isso, sobre um filho que sai de casa, um filho que acha que é autossuficiente. Quando na verdade esse filho ele é totalmente dependente do pai. Só que ainda ele não tinha descoberto isso quando ele saiu. E com o filho pródigo também foi assim. Ele sempre foi feliz ao lado do pai, mas ele nunca tinha entendido essa felicidade. Na verdade, ele sempre soube que a casa do pai era o melhor lugar para ele estar. Só que, por motivos que desconhecemos, um dia ele quis sair de casa, foi longe, andou, chegou no fundo do poço. Mas mesmo indo tão longe, chegando tão fundo, a parábola do filho pródigo nos ensina algo que é maravilhoso, que sempre existe um caminho de volta para casa, que não importa o quão fundo você vá, quão longe você ande, não existe distância que possa te afastar da casa do Pai.
A parábola do filho pródigo nos mostra que o pai está sempre nos esperando de braço aberto. Não importa o que a gente faça, porque nós não somos dignos do amor do pai, mas mesmo assim ele nos ama. O amor do pai, ele não tem a ver com merecimento, não tem a ver com dignidade, mas ele tem a ver com amor incondicional, que independe da minha vontade ou da sua. Grandes casas construir, fortalezas eu ergui, buscando ilusões para me sentir completo. Prazer algum em mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. E talvez essa noite eu esteja falando para muitos filhos pródigos. Talvez essa noite eu esteja falando para pessoas que um dia pediram herança para o seu pai. Talvez eu esteja falando para pessoas que se achavam autossuficientes e que sozinha poderiam encarar esse mundo afora. Talvez eu esteja falando para pessoas que um dia saíram da casa do pai porque se chatearam com ele e que desde então nunca voltaram para a casa do pai. E talvez eu esteja falando para pessoas que saíram da casa do pai e acham que para ela não tem mais solução. Mas essa noite eu gostaria de falar para você que está em casa assistindo, não sei quem está me assistindo, mas que Deus ele tem um plano para a sua vida e que independentemente do caminho que você escolheu, independentemente do quanto você andou para longe da casa do pai, sempre vai ter um caminho de volta para você. E sabe qual que é o mais legal de tudo isso? Que voltar para casa é uma escolha totalmente sua. Então essa noite, se você tem essa vontade de voltar para a casa do pai, se você se sente longe, peça para ele, que tem certeza que ele vai te ajudar. Grandes casas construir, fortalezas eu ergui, buscando ilusões para me sentir completo. Prazer algum em mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti
Não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto e quer descansar em ti. Pois só em teus braços há plenitude. Agora eu gostaria de convidar você aí na sua casa, onde você está assistindo. Feche os seus olhos. Nesse momento eu não vou fazer uma oração com vocês, mas eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Que você colocasse nas mãos dele tudo aquilo que te separa da casa do Pai. Que você colocasse nas mãos dele tudo que te impede de voltar para a casa do Pai. E muito mais do que isso, meus queridos. Que você peça forças a Deus para que você consiga voltar à casa do Pai. Porque o caminho de volta não é fácil, mas a recompensa é grande. Quando saímos com a herança de casa, tudo é fácil. Amigos, festas, um caminho tranquilo. Mas na volta, além de ter perdido a nossa herança, nós voltamos com o peso da vergonha nas costas. Sabe, não desperdice aquela herança que o seu pai ganhou com suor. Não desperdice aquela herança que Jesus ganhou para você com preço na cruz, com sangue. Esse foi o preço que ele pagou pela herança que nós desprezamos. Não foi dinheiro, foi por sangue. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência, só em ti a vida é vida plena. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, meu Pai. Gratos nós somos, Pai, porque por mais que a gente se afaste do caminho de casa, o Senhor sempre está nos esperando com os braços abertos. Gratos nós somos, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que nos ama, que independentemente do quanto tenhamos ido longe ou do que temos feito para Ti, o Senhor sempre vai estar nos esperando com um sorriso no rosto e com os braços abertos. Que nessa noite, Pai, se tem alguma pessoa que está longe dos seus caminhos, alguma pessoa que um dia saiu da sua casa, que o Senhor dê forças para ela voltar, Pai. Que o Senhor dê forças na tomada da decisão, que o Senhor dê firmeza na escolha dela. Agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço por esse restinho de semana que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, Pai. Isso que eu te peço por teu santo nome. Amém. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite e um bom restante de semana. Até logo.